Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Liberdade em Foco. Hoje uma pessoa muito especial está aqui ao meu lado, Davi Alvarez, seja muito bem-vindo. Valeu, meu amigo. Que tem uma história incrível para compartilhar com o pessoal. E eu acredito que uma história de superação, uma história de milagre, uma história que vai impactar muitas vidas. E, Davi, você começou a sua vida um pouco no interior. Sim. Né? E com o passar do tempo, você buscou um pouco da cidade grande. O que fez você ter essa mudança de vida tão radical? Então, eu cresci num bairro bem interiorano em Niterói, né? Niterói, ela é uma cidade provinciana. O bairro que eu morava era um bairro mais provinciano ainda, assim, dentro da comunidade Niterói. E, bom, acredito que com o advento da internet, né, das tecnologias, esse boom, eu comecei a olhar a liberdade com outro ponto de vista, né? Ao invés de correr no mato, de estar livre, eu comecei a olhar a internet como aquele lugar que você poderia ser o que você quiser, né? E hoje em dia a gente já vive isso com muita naturalidade, mas naquele momento era algo novo e eu tinha muita vontade de adentrar esse mundo, né? Então eu tive, provavelmente você não vai conhecer, mas tive Fotolog, Orkut. Orkut eu conheci, cheguei a usar muito Orkut. Então eu trabalhei com essas mídias também. Então foi meio que isso, assim, eu aproveitei esse boom e quis sair do lugar que eu estava, né, Niterói, para seguir esse caminho da internet. Inclusive você, durante esse final de semana, você viveu um pouco dessa experiência de interior também, né? Total, eu fiquei sem celular, aliás, ter ficado sem celular foi incrível, recomendo a vocês, todo mundo vai lá para a fazenda do Silas, porque é um retiro. Solta um takezinho dele subindo a trilha de moto comigo aí. Foi muito bom. Bora, bora, bora! Segura, Brasil! E Davi, agora, quais foram assim as suas primeiras conquistas? O que te deu aquela sensação de sucesso logo assim que você foi para a cidade e teve esse primeiro contato? Então, depois dessa época da internet, né, de começar a trabalhar com internet, ainda muito novo, na verdade não era bem um trabalho, era só uma forma de expressão, né? Isso, a questão do trabalho, ela foi acontecendo aos poucos. Mas acredito que ter saído de Niterói para estudar na CAL, a Casa de Arte Laranjeiras, que é um berço assim, para grandes artistas brasileiros da teledramaturgia, ter ido estudar lá e ter contato com grandes nomes mesmo, né, dando aulas na CAL. Eu acredito que esse primeiro momento, quando eu tive contato assim com o sucesso, entender o que, mesmo que fosse por trás das câmeras, né, por trás, eu entender o que era isso tudo. E depois, enquanto eu estudava, eu acabei conhecendo Marcelo Serrado, né, e aí ele se inspirou para fazer um personagem de grande sucesso. E aí então eu mais do que só senti o gostinho, vivenciei isso, né? Foi muito interessante. Acho que foi nesse primeiro momento, foi no momento que eu quis voltar para Niterói, eu falei assim, eu posso voltar para Niterói e sentir mais o que era as pessoas reconhecerem meu trabalho, né? Me conhecerem. Acho que foi daí, assim. Esse momento de reconhecimento que você fala, após todos esses projetos que você teve início, você tem algo que te mexeu mais com você, que te impactou mais, ou algo que acaba atrapalhando mais a sua vida? Você conta na sua história que você acabou se envolvendo, né, com bebidas, com drogas. Como que foi tudo isso para você, esse processo? O que te levou a tudo isso? Rapaz, o meio das artes, ele é muito boêmio, né? Então, se você não... tem que tomar muito cuidado, assim, quando você adentra esse mundo das artes, porque essa boemia, ela é constante. Não posso dizer que todo mundo vive isso, mas é algo que está intimamente ligado. E se você não está com a sua cabeça no lugar, focado em Deus, pode ser que aconteça, se você já tiver uma predisposição ao vício, por exemplo, você acabar tendo contato e, além do contato, vivenciando e experienciando uma vida sem freio, né? Você acredita que é uma tendência a pessoa, no mundo da arte, ter essa tendência a viver isso se não tiver uma boa cabeça,
se a pessoa tiver essa predisposição, como você disse? Eu acho que pode acontecer em todos os meios, né? Por exemplo, quando você entra na faculdade é um meio que a galera também é muito boêmia, né? Tem as chopadas e a galera tá envolta naquele, reconhecendo um novo lugar, reconhecendo novos caminhos de vida. E no meio das artes é a mesma coisa. Eu não acredito que seja o meio das artes, mas seria mais dentro de novas vivências, novas experiências, e é aquele pode estar propício. Entendeu? Talvez o proibido, ele gera isso um pouco mais nos jovens, nos adolescentes, essa questão do o proibido ser melhor, né? As pessoas têm muito essa questão, não pode fazer isso. Você vê que até com crianças, não pode fazer, mas por que não posso? Então a criança acaba fazendo, né? Porque é proibido, então ela quer descobrir o motivo do porquê. Você acha que tem um pouco disso também? Total. Eu acredito que sim. Tem até aquela frase, né, a pessoa fala, tudo que é proibido é mais gostoso, né? E acaba te dando novas sensações. Na verdade, é meio que isso, assim. O que é proibido te dá novas sensações, e aí, dentro dessas sensações, muitos prazeres, né? Então E para você, assim, a gente fazendo uma analogia com o proibido, Uhum. até que ponto o proibido vai te levar a algo que seja, na verdade, uma prisão? Porque a questão das drogas mesmo, a bebida, como você citou, tudo isso te aprisionou de uma certa forma, isso no seu caso. De uma certa forma, não. Totalmente. Total. E como que essa prisão, você enxergou que você precisava de uma liberdade para sair desse ambiente? Como que foi essa migração, né? Como que você migrou desse mundo que você estava vivendo para o que você vive hoje? Cara, então, eu vivi durante mais ou menos uns 18 anos, assim, porque teve alguns momentos que eu parei de usar droga, mas eu vivi quase 18 anos nessa vida desenfreada, né? Entre a época das artes, até viver um fundo de poço, algumas vezes o fundo de poço. Você chegou a ter recaídas, no caso. Você parava... Porque hoje, exatamente, hoje eu parei de usar total, né? Tem um ano e mais ou menos 10 dias sóbrio, mas eu tentei parar algumas vezes nesse caminho, né? Eu cheguei a ficar algum tempo sóbrio, mas é totalmente diferente do que eu vivo hoje, tá? Isso é bom ficar claro. Assim, das outras vezes eu passei por internações, eu tomava muitos remédios. Dessa Você vez precisou ficar internado por algum tempo, sim, algumas vezes. Sim. Na verdade, eu fiquei internado uma vez só. Uma vez. Eu que me internei, na verdade, ninguém queria que eu fosse, mas eu sabia que eu precisava de alguma coisa que me impulsionasse a viver de fato livre das drogas. Mas isso você morava onde? Eu morava no Rio, Laranjeiras, Uhum. na frente do campo do Fluminense, inclusive. Você acredita que a internação ela deve partir da pessoa que está precisando de ajuda? Ou porque existem casos que a pessoa precisa ir forçada, por exemplo. Compulsória, né? E você, por exemplo, você tomou a iniciativa, tanto que você disse que algumas pessoas não queriam nem que você fosse. Sim. E como foi isso para você? Nesse momento que eu pedi pela internação, eu lembro de ligar para a clínica São Romão. Eu liguei para lá, eu estava 4 dias já acordado, indo para o 5º dia. E eu não conseguia parar de usar droga, eu estava ali frenético. Eu lembro de falar com a atendente, falei, eu preciso ir para aí. Eu estava muito desesperado, eu não conseguia, estava totalmente compulsivo, não conseguia parar. E eu pedi ajuda, assim, eu pedi pelo amor de Deus que alguém me tirasse daquilo. Mas as pessoas ao meu redor, elas por algum motivo, assim, elas acabavam não enxergando tudo que eu estava vivendo. Eu não consigo pautar exatamente por quê, mas eu sei que eu sabia que eu precisava estar lá, precisava ir. Apesar de não ter ficado muitos dias, tá? Eu fiquei 13 dias só internado, e eu consegui uma liminar judicial para sair, porque nesse momento, quando eu entrei na clínica, eu assinei, né, um papel que eu não tinha controle da minha vida. Depois, para sair de lá, eu precisei de uma liminar judicial. Eu fiquei só 13 dias, não consegui ficar muito tempo. Hoje eu vejo que se eu tivesse ficado mais tempo, talvez esse meu tempo de doideira teria sido encurtado, sabe? Mas tudo a seu tempo. Eu acredito que Deus fez a obra dele, e hoje, para eu estar aqui livre de remédio também, sabe? Estar vivendo essa vida por escolha, eu precisei ter passado por isso, mesmo que por pouco tempo, mas acredito que cada tijolinho vai construindo esse muro. São aprendizados, né? São aprendizados. E me diz uma coisa, quando que foi
qual foi o momento exato? Você se lembra o momento exato que você falou, não, hoje é o último dia, eu não quero mais? O que te levou a isso? Lembro sim. No dia 9 de junho de 2024, esse dia fatídico, eu já tinha passado por uma situação de vergonha, assim. A gente foi fazer um trabalho com uma amiga que era candidata a vereadora. Rapaz, eu bebi tanto nesse dia, eu caí da cadeira. Caramba. Tomei um tombaço da cadeira. Mas eu fiquei muito envergonhado, porque eu estava num restaurante que eu fazia parcerias e tal, eu fiquei bem envergonhado esse dia. Não foi nada demais, mas para mim foi demais, né? Eu falei assim, cara, já tô perdendo total o perdendo a estribeira, né? Tava Tava sem entregue. controle. Sem controle nenhum, tava entregue. E isso foi no dia 8. E aí no dia 9 eu saí mais uma vez, eu já tinha falado assim, cara, eu preciso parar de beber. Dali, desse restaurante, eu fui para uma boca de fumo, fiquei doidão. Aí nesse dia, no dia 9 eu fui com um amigo, era aniversário dele, e a gente foi para um bar, bebemos, e eu sabia que aquele era o último dia. Eu falei para mim, mano, agora chega, mesmo depois de ter passado e falado muitas vezes para mim que eu pararia e que eu conseguiria viver sem, e sempre quebrando as promessas que eu mesmo fazia, mas nesse dia eu sabia que seria diferente. Assim, o Senhor já tinha falado no meu coração sobre a minha mudança de caráter, sabe? A droga, ela deturpa o seu caráter. Então, mesmo que eu não praticasse coisas contra os outros, mas deturpava o meu caráter comigo mesmo, sabe? Fazendo coisas contra mim. Então, Deus já tinha falado comigo nesse momento, e eu estava digerindo tudo que eu estava recebendo de Deus. Não é fácil, né? Eu não digo que é fácil. Como eu disse, eu tentei várias vezes sair desse lugar, e mesmo Deus usando pessoas para falar comigo, mesmo eu tendo discernimento de entender como ele se mostrava para mim, para falar sobre essa situação, e mesmo com isso tudo, muitas vezes eu recaí, né? Na verdade, eu sempre recaí. Então, eu acredito que foi assim, Deus tem um tempo para todas as coisas, né? Nesse momento eu consegui entender o que eu precisava entender, que era retoma o seu caráter. E depois ele falou comigo, mais perto ainda desse dia 9, ele falou comigo sobre amor próprio. Porque assim, a minha mãe, ela é meu maior amor, é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu ainda não tenho filhos, não sou casado, então assim, a minha mãe, ela é realmente o meu grande amor. Eu estava conversando com um amigo sobre esse amor, né? Da minha mãe, como a gente se dá bem. Minha mãe a gente é muito amigo. E, e aí Deus falou assim no meu coração: como é que você pode dizer que ama sua mãe se você nem se ama? Opa, E aí foi uma outra coisa que forte, me né? tocou, né? Porque para a gente viver esse mandamento do amor, né? De amar o outro como você mesmo, você precisa ter amor próprio. Muitas das vezes não é falado, né, muito sobre isso, mas faz parte ali desse mandamento, o amor próprio. E aí o Senhor colocou essas duas coisas no meu coração, né, sobre o meu caráter e sobre o amor próprio. E aí nesse dia, como eu falei, nesse dia eu sabia que seria a última vez. Eu não sabia como seria, mas eu estava decidido, com uma decisão assim única, que eu nunca havia sentido, né? Então, no dia 10 eu acordei e fui andar no mato, tipo um lugar mais ou menos lá como a sua fazenda. Eu fiquei Bem andando, interiorzão. bem interiorzão, fiquei andando sozinho lá, orando, falando com Deus. E eu tava com o meu telefone, de repente eu peguei o telefone e gravei. Pode parecer assim, besteira, mas eu peguei meu telefone, comecei a gravar e eu postei um vídeo falando sobre o meu problema com álcool. Algumas pessoas, as pessoas próximas, elas sabiam da minha vida desenfreada, mas talvez não olhassem isso como um problema. O Davi tem um problema com isso ou com aquilo. Mas elas sabiam que eu tinha uma vida desenfreada, ponto. Mas até pegar isso e trazer para um lugar de ser um problema, por isso as pessoas não queriam que eu me internasse. Sim. Porque é diferente, sabe? Não, ele curte a vida doidado, tá tudo ótimo. Não é assim, né? Muitas das vezes esse vazio, você vive com aquela, acorda, sabe, com aquela ressaca no dia seguinte. Isso se estendeu durante muitos anos, com um vazio existencial. E nesse dia eu sabia que seria diferente, eu gravei um vídeo, postei esse vídeo falando sobre esse problema. O vídeo acabou dando uma viralizada, e eu imaginei que naquele momento, vou ser bem sincero para você, eu imaginei que eu ia perder tudo, trabalho, que as coisas não iam mais dar certo. Falei, vai dar tudo errado a partir disso aí.
mas eu preciso, né? Eu preciso me expor para me salvar. Foi bem isso, assim, eu precisava... Foi uma exposição necessária. Foi necessária, porque foi como quando eu me internei, eu precisava que as pessoas entendessem que aquilo ali era o problema, porque para mim sempre foi como uma chancela de continua fazendo, porque não é problema. O Davi é assim mesmo. O Davi, é o jeitão dele. Ele gosta de viver a vida. Ele está sempre bem vestido, ele está sempre vivendo em lugares legais, fazendo coisas legais, né? Tá no jornal, passa na TV, então ele tem uma vida super legal. Mas as pessoas não conseguiam olhar isso como um problema. E só eu sei como eu vivi, o vazio que eu sentia, né? A tormenta mesmo. Era atormentador viver, né? Vivendo de 2 em 2 dias, porque às vezes eu vivia assim, 2, 3 dias acordado, depois uma semana dormindo, enfim. Então eu gravei esse vídeo, postei, e aí sumi uma semana. Fiquei desesperado, falei, cara, ninguém sabia onde você estava. Não, eu estava em casa com o telefone desligado e ninguém me encontrou. Assim, muita gente ficou preocupada, mas eu precisei desse momento, sabe? Momento detox. Momento detox. Foi, na verdade, já só uma semana aí de ressaca. E só que foi uma ressaca com um vídeo dizendo, gente, tem um problema, sabe? Tá acontecendo isso e eu preciso mudar. Né? Então, para algumas pessoas, talvez seja besteira a questão do vídeo, mas para mim foi um pedido de socorro. Davi, o que você tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo ali agora sobre esse desafio? As pessoas que convivem com isso todos os dias, tentam se livrar das drogas, né, da bebida, e não conseguem pedir ajuda, não conseguem tomar esse posicionamento que você tomou. O que você pode dizer que possa motivar essas pessoas de forma que elas compreendam que precisam de fato de ajuda e não é só uma vida louca, como você disse aí? O Silas, eu converso com muita gente, tenho ajudado muita gente, né, pela internet. O que eu falo primeiro é rendição. Deus, ele dá o barco pra gente, dá remo, às vezes ele assopra o barco até empurra, vai. Mas se a gente não remar, realmente a gente não vai sair do lugar. Você vai estar ali dentro de um barco parado e com uma âncora disparando, né? Você está ali, tinha tudo para estar navegando, mas você vai estar parado porque você está com uma âncora. Então, para você retirar essa âncora, ao meu ver, é realmente a rendição. É você entender. E esse entendimento, ele pode ser que demore muito tempo, sabe? É algo que, para mim, por exemplo, demorou muito, mas eu creio que somente Deus pode fazer alguém entender e ter esse posicionamento de se render. Não é algo fácil, mas é algo que você vai construindo também. A rendição ela é construída. Com algumas pessoas pode acontecer de um dia para a noite, né? Acredito que Deus faz com cada um de um jeito, mas o que eu posso dizer sobre a minha história ela também pode ser construída, sabe? Essa rendição. Então você vai... uma das primeiras coisas que eu fiz ao longo desse tempo era, às vezes eu estava em uso, todo final de semana ou no meio da semana usava, e aí eu falava assim para as pessoas, né, que conviviam comigo e usavam também, eu falei, gente, recaí. E a pessoa falava assim para mim, você não recaiu, você continua usando. Você só estava de ressaca em casa. Eu falava assim, não, eu recaí. Eu comecei a olhar, desde que Deus falou comigo sobre meu caráter, comecei a olhar o uso como eu não sou usuário, eu estou recaindo, eu recaio e volto para minha vida. Não era exatamente isso, mas eu fui trabalhando a minha mente, dizendo para mim mesmo que eu não era mais usuário, sabe? Eu simplesmente estava recaindo. Mas desculpa até te cortar, Davi, você não acha que existe realmente uma diferença? Como você disse, não era bem isso. Mas assim, eu acredito que na vida, eu não estou nem entrando em assunto de religião em si, né? Mas de modo geral, na vida, quando nós estamos enfrentando diversos problemas, né, dificuldades na vida, o álcool, seja lá qual for o tipo de dificuldade que a pessoa tem para sair, esse processo de libertar, de se curar, ele é demorado, né? Então, assim, existem casos de pessoas que, para saírem dessa rotina, dessa vida, não é do dia para a noite, né? Existem pessoas sim que conseguem do nada e outras não. Realmente existe essa recaída. Não, vou continuar, vou recomeçar. Então, assim, uma nova chance todos os dias para recomeçar. Ela só não pode
colocar na mente que eu vou cair, daqui a pouco vou começar de novo mesmo. Então, até que ponto você entende que é uma recaída e até que ponto a pessoa pode tentar enganar a si mesma? Eu acho que existe aquele método que haja como se, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é a respeito disso, entendeu? Haja como se. Eu falava para mim mesmo, eu estava tentando praticar essa mudança de mentalidade, porque se eu aceitasse simplesmente que eu era um usuário, né, e eu já estava já num processo longo, já tipo 18 anos, né, já era muito tempo. Então eu já chegou num momento que eu, né, que era triste para mim. Às vezes eu usava cocaína chorando, cara, sabe? A lágrima escorrendo pelo olho e eu usando, falando, tipo, não consigo parar, tá ligado? Então, Sabendo que você não queria aquilo. eu não queria, mas eu não conseguia. Então, foi um dos meus processos, né, que são vários, mas um deles é esse, sabe, de ir trocando na minha mente que eu não era mais usuário, mesmo sendo, sabe? Então, eu acho que foi um dos caminhos que eu percorri para ter essa mudança de mentalidade, e Deus, né, acredito que foi, né, jogando luz, né, e me mostrando esses caminhos, né, como me falando sobre meu caráter, falando sobre o amor próprio. Então, acho que foi uma construção de coisas, mas realmente, em todas elas, o que eu olho é a rendição, sabe? Eu me render e falo assim, cara, eu não quero mais usar. Realmente, isso é muito forte, é muito difícil, mesmo você falando que não quer, você acaba usando, né? É muito complexo, mas se renda. O que eu poderia dizer para alguém, como você me perguntou, se renda, sabe? Entenda que acabou. Aposente o canudo, aposente o copo. Pode ser que você recaia, mas continua no seu processo. Só cai quem está de pé. E você vai ficar de pé de novo. Eu tenho certeza absoluta disso. Assim como eu fiquei, como eu estou esse 1 ano e 10 dias, eu acredito que tem uma possibilidade, uma vida nova para todo mundo. Maneiro, cara. Você é uma pessoa que chama muita atenção por onde você passa, né? Seu estilo, seu jeito sempre extrovertido de conversar com as pessoas. Obrigado. As pessoas te acham muito simpático. E você teve um momento na sua vida que você virou inspiração para um personagem. Como que foi esse encontro seu? Um personagem bem alegre, né? Bem alegre. E como que foi esse encontro seu com o Marcelo Serrado para você dar vida, né, a um personagem, inspiração a esse personagem que foi o Crow de Fina Estampa e também do próprio filme, né? Sim, teve 2 filmes, né? Foram 2 filmes. 2 filmes. Cara, então, Marcelo, ele era amigo de amigos meus e a gente acabou ficando numa mesma galera. E certo dia a gente estava. Ele fala às vezes que é uma boate, mas a gente estava no show do Seu Jorge, no camarim. E ele tinha recebido o convite da Globo para voltar para a Globo, né? Ele estava na Record. E aí tinha esse personagem e tal. E eu usava aquele topetão, eu usava aquelas gravatinhas. Então era o meu lifestyle, era o meu outfit, na verdade. Esse o meu outfit e o meu lifestyle também, é o jeito que eu vivia. E eu tinha acabado de voltar da Europa, tinha morado em Paris, e lá era meio que normal, assim, era algo que as pessoas estavam usando. Lembrando, gente, que não era esse momento que a gente vive hoje, super globalizado, onde você vê o que se usava lá, se usa lá fora ao mesmo tempo. Então era 2012, né? Então era outro momento, a internet ainda era muito reduzida, o acesso que a gente tinha a informações, e aí eu estava voltando de lá. Foi em 2011, na verdade. Eu estava voltando de lá. Então eu estava com aqueles apetrechos todos, que é uma figura, né? Eu andava meio como uma figura mesmo. Então, foi nesse momento, assim, ele falou assim, cara, posso pegar esse cabelo? Você falou um pouco, né, das coisas que eu vesti e tal. Falei, cara, se joga. Mas eu nem imaginava que isso tudo ia acontecer, né? Não imaginava que ia ter essa abertura toda com a mídia. Não eram coisas que eu imaginei que poderiam acontecer. E aí, a partir daí, ele estava com uma peça em cartaz chamada Não Existe Mulher Difícil. E aí eu comecei a viajar com ele, várias capitais, a gente fez várias capitais, e aí eu participava da peça dele cantando, né? Eu tinha uma carreira musical também. Então a gente ficou viajando e aí ele pegando os porque na realidade o que acontece? Esse personagem foi uma colcha de retalhos. Ele pegou assim um jeito mais afeminado de uma pessoa, várias coisas.
o Crolho não é um retrato do Davi, mas o cabelo e algumas coisas da vestimenta, aquela alfaiataria curta, gravatinha, ele pegou de mim. Mas não foi tudo, ele pegou uma colcha de retalhos. Mas eu acabei sendo a pessoa com maior visibilidade, talvez pelo meu jeito, né? Não sei, ou vontade de estar de frente às câmeras, alguma coisa do tipo, e acabou sendo assim. No decorrer desse tempo, né, isso acabou dando mais visibilidade também para você e para todo o seu trabalho, embora você já tivesse uma carreira ampla. E tanto que nas mídias saíram algumas notícias relacionadas a algo muito ruim que aconteceu com você. Né, você estava em um local e fumando, e o que aconteceu? Como que foi esse rolê, cara, de do nada você ser agredido por um segurança? O que isso causou? Como que foi essa situação? Você vê que as drogas já estavam ali sempre trazendo problema na minha vida, né? Porque isso tudo aconteceu por conta de um cigarro, né? Eu tava numa boate, tava com uma menina esse dia, uma grande amiga minha, e a gente tava lá, tava se pegando, tava se beijando, e o segurança, ele tava com raiva, dando em cima da menina que tava comigo. E em dado momento, nessa época, voltando lá para 2012, nessa época não tinha, eu não sei como é o nome, um decreto de que você não pode fumar em lugares fechados. Então, as pessoas fumavam em boates, em locais assim, as pessoas geralmente fumavam. E tinha um rapaz fumando cigarro, acho que meu cigarro tinha acabado, e eu, calma aí, mano. Calma aí. Parando aqui. E aí um rapaz foi apagar o cigarro, eu pedi um trago do cigarro, fui dar um trago nesse cigarro, rapaz, e aí ele veio pra cima de mim. Ele só não veio com um porrete desse aí, porque ele não tinha a mão. Não, mas então, eu trouxe isso aqui justamente para saber como que você lidaria nesse dia se você tivesse com isso aí na mão. Rapaz... Isso naquela época, né, que acredito que você se defendeu também, né? Eu me defendi também. Mas assim, quando eu dei um soco nele, veio outro segurança e eu apanhei de 2. Eu fiquei todo quebrado. Que loucura, cara. Eu fiquei todo quebrado, mano. Eu tive que operar o nariz aqui, meu afundou, teve uma funda aqui no rosto. Eu fiquei bem prejudicado. Depois eu acabei, né, entrando em acordo com a boate, e a gente, né, no processo aí fez um acordo. E aí ganhei uma grana, fui pra Grécia, então no fim das contas até deu tudo certo. Foi uma surra legal. Foi uma surra legal. Se alguém quiser bater, de repente, se for uma graninha, a gente pode pensar nisso. Agora me diz aqui, Davi, nessa época, quando isso aconteceu com você, né, você passou por essa situação, foi bem desagradável, digamos assim, não havia necessidade de chegar a esse ponto, e você fala muito em Deus, né? Você está contando sua história, você fala muito, porque Deus falou comigo e tudo mais. Sim. Hoje, se você tivesse um encontro com esse rapaz, você tem contato ainda? Conhece? Não. O nome do cara, inclusive, o sobrenome dele é Modesto, mas ele não tem nada de modesto. Rapaz, não, na verdade eu nunca mais tive contato, ele era... Até porque teve esse acordo com a boate. Com a boate, eles eram terceirizados, era uma empresa terceirizada. Na época, pelo que eu me lembro, ele foi afastado, não sei o que ele está fazendo hoje, mas ele está perdoado, rapaz. Isso tem muitos anos, né? Tem mais de 10 anos. O cara está perdoado, que Deus abençoe a vida dele. Eu não faço a mínima ideia. Se ele assistisse esse vídeo agora, o que você diria para ele depois de tanto tempo? Rapaz, seja mais modesto. Ademir Modesto, seja mais modesto, rapaz. O que eu quero dizer para ele, gostaria de dizer que ele está perdoado e que Deus abençoe a vida dele e tá tudo certo. A vida seguiu seus rumos. Obrigado pela viagem para Grécia, realmente foi. Não vou negar que foi legal, tá? Valeu mesmo. Faz parte, né? Um processo da vida, e quem somos nós para questionar uma surra que nos levou para a Grécia? Exatamente. Né? Se toda surra levasse a gente para a Grécia, a gente estaria apanhando mais, né? Mas tudo certo. É sobre isso. A sua relação com a espiritualidade, né? Esse novo momento na sua vida, esse novo começo. Recentemente você passou pelas águas, né, na Igreja Novos Começos, com o pastor Felipe Valadão, pastora Mariana. Inclusive são pessoas muito queridas, tenho um carinho muito grande por eles e por toda a família Valadão.
fui ovelha do pastor Márcio na Lagoinha, em Belo Horizonte. Olha que beleza. Agora, atualmente, novos começos aqui no estado do Rio de Janeiro. E como foi esse processo para você se reconectar com Deus, com a espiritualidade, passar pelas águas? O que isso te trouxe de bom? Eu os amo muito, deixo um forte abraço para eles, porque são incríveis, são pessoas incríveis realmente. Eu me sinto muito parte naquela família, naquela obra, na família Novos Começos. É um lugar que foi, cara, que me abraçou assim de um jeito que eu não imaginava que eu iria viver isso dentro do meio gospel, tá? Devido a toda a minha vida, minha história, eu não imaginei que eu iria viver isso por ter passado por outros lugares onde eu tive alguns problemas, onde eu não me senti bem-vindo. Mas lá eu realmente me senti muito bem-vindo. Cara, e passar pelas águas foi, assim, um momento crucial na minha vida. Foi no dia 7 de dezembro. Foi realmente um momento de novo começo, de novas escolhas, de viver realmente o que Deus tem para mim. Só esqueceram de me avisar que depois que você batiza, é um monte de prova, né? Não me falaram, não. Esqueceram. Não falaram. Mas, Fica mano, mais estreito. o negócio fica estreito mesmo, mas ficou. Mas, mano, que momento lindo, assim, que momento lindo. Você foi batizado pelo próprio Felipe? Não, pastor Isaac. Pastor Isaac, que continua me discipulando, ele e a pastora Isa, que são maravilhosos. Eu não poderia dizer que sou discipulado por uma pessoa só lá, tá? Só por um pastor. É por algumas pessoas, a Vanessa também. São pessoas assim incríveis que eu tenho profunda admiração, profundo carinho, que me acolheram realmente com muito amor. E, bom, esse momento foi um momento incrível. Eu costumo falar, as pessoas perguntam, mas você parou de usar droga dentro da igreja? Não, na verdade, eu parei de usar. Teve esse momento de reconexão com Deus, Deus falar comigo, mas eu até então não tinha conhecido nenhum lugar. E aí uma amiga minha falou, cara, eu tinha falado para ela, sempre queria ir para a igreja, com vontade de ir, mas eu tinha muito receio de chegar na igreja devido a todo o meu histórico e o que eu poderia passar. Então eu tinha um pouco de receio. E aí uma amiga que inclusive você conhece, a Kelly, beijo pra você, minha amiga. Beijão, Kelly. A Kelly me levou, ela falou assim, vou te levar. Ela tá devendo, então bora lá em Niterói que esse lanche vai sair. Eu falei assim, Kelly, preciso ir em algum lugar. E ela falou assim, tem um lugar certo pra você. E aí a gente foi num culto. E eu acho que umas 4, 5 vezes eu aceitei o Senhor, fui lá na frente, chorando. Todo culto eu já queria levantar a mão e ir lá na frente, na hora do apelo. E foi lindo demais, assim. Tem sido lindo demais. E, como eu falei, é uma família, uma obra que me abraçou. E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer através dessa obra na minha vida. Você chegou a ter medo de ser julgado por alguma outra igreja, por preconceito ou qualquer outra coisa do tipo? Total. Na verdade, como eu falei para você, eu passei por isso algumas vezes na minha vida, né? Então, eu tinha um pouco de receio. Eu sabia que eu precisava ir. Então, quando a Kelly me chamou e eu cheguei lá, às vezes as pessoas podem falar assim, mas tem um olhar pejorativo sobre as paredes pretas e tudo escuro. Mas, mano, quando eu chego lá, eu não vejo ninguém me olhando. Então, isso pra mim, pode ser que para outras pessoas. O importante, gente, não é se a luz da igreja é branca, é amarela, azul, verde ou preta. O problema não é esse. O problema é onde você vai se sentir bem, à vontade. Eu me sinto muito à vontade lá dentro, porque ninguém me vê, ninguém me olha. Eu posso estar com um penduricalho na cabeça. Hoje eu estou mais discreto, mas às vezes eu gosto de me vestir de um jeitão diferente, né? Eu tenho uma passagem longa aí com trabalhos com moda, eu morei fora, então às vezes a minha visão, minha ótica de moda é um pouquinho diferente, principalmente em Niterói, que é uma cidadezinha pequenininha, né? Bem provinciana. Eu amo minha cidade, hoje em dia eu amo minha cidade, mas então o olhar das pessoas acaba sendo um pouco pejorativo à minha imagem. Então, por não entenderem mesmo, e tá tudo certo, não preciso que muita gente me entenda, não acho que é importante, Deus sabe do meu coração, mas lá eu me sinto muito à vontade, principalmente porque lá a gente tem aquela estética tudo escuro, então ninguém me vê. Eu acho maravilhoso, entende? Agora, essa questão de haver esse julgamento em alguns lugares, hoje você, sendo cristão, como que você olha para esse passado, ou até para outras igrejas atualmente, que ainda tem esse certo olhar de preconceito, né? Eu digo assim, você usa brinco, você tem um estilo
diferente, Uhum. e para algumas igrejas isso é completamente errado e não é aceito para você fazer parte daquela família, né? Então, você está em uma igreja que te aceita do jeito que você está, do jeito que você como que você difere isso em relação à sua espiritualidade, sua conexão com Deus? Isso te afeta? Isso, você acha que isso pode afetar, de certa forma, a sua salvação, a sua conexão com Deus? Isso te atrapalha de alguma forma? Quem é que está errado nessa história? Existe alguém errado? Muito interessante você fazer essa pergunta, porque vou colocar uma coisa aqui para as pessoas entenderem. Acho que mais ou menos há 100 anos atrás, um pouquinho menos, rosa era uma cor masculina, né? E o azul uma cor feminina. Eu estou lembrando até que há um pouquinho tempo atrás teve alguém do Senado que falou sobre A azul ministra Damares. ter dito que azul era para menina, rosa para menina. Então, isso é recente. Provavelmente ela estava até de calça no dia que ela falou isso. E se você voltar também há pouco tempo, mulheres não usavam calça. Então, a moda, ela realmente ela vai modificando e eu não acho que o jeito de eu me vestir vai realmente influenciar na minha salvação, a não ser que eu esteja usando roupas para provocar pessoas, né, para parecer que eu sou de outro gênero, né? Então, acredito que a moda ela vem se modificando e, na realidade, se você voltar um pouquinho tempo atrás, né, você vê que, como eu disse, a rosa era uma cor masculina, mulheres não usavam calça. Se a gente for voltar, né, um pouco mais, ou em outras culturas, os homens usam túnica, que aqui seriam os vestidos, os escoceses usam saia. Então eu não vejo nenhuma problemática sobre isso. É, que bom que a minha igreja me aceita, me aceita os meus brincos, me aceita como eu sou, porque eu realmente não vejo problema nenhum. E se alguém fosse falar alguma coisa sobre o meu estilo, na realidade, assim, o que eu diria é se o Senhor me aceita assim do jeito que eu sou, para mim tá tudo certo, né? E se em algum momento ele colocar no meu coração pra eu cortar meu cabelo, pra eu tirar os meus brincos, eu vou fazer, mano. Mas não porque alguém disse pra eu fazer, tá? Mas porque o Senhor falou no meu coração, da mesma forma que ele falou comigo quando eu tava lá envolto numa vida de drogas, né, no lamaçal mesmo. Eu vou escutar a voz dele, então eu vou entender que eu preciso mudar isso. Mas enquanto ele não falou sobre isso comigo, eu não preciso mudar, entendeu? Porque alguém disse para mim que eu preciso mudar. Então essa questão de doutrinas é meio complexa, porque muitas das vezes a gente vive doutrinas que são impostas pelo homem, e Que as são pessoas... chamados, na verdade, os usos e costumes, né? A doutrina é mais Exato. o que vem da própria Bíblia, né? Os usos e costumes é o que dita algum líder religioso e diz que aquilo é uma regra, Pois né? E tenta até dizer que está dentro da própria Exatamente. Então, eu não vivo isso, não é algo que eu vivo, não é algo que eu gostaria de viver e provavelmente não é algo que as pessoas vão me ver vivendo, entende? Eu sou realmente um ser livre em Deus. Eu acho que isso é o mais importante. Então, independente do estilo de roupa que eu vou estar usando, desde que não seja uma roupa para que eu pareça de outro gênero ou que seja uma roupa para provocar pessoas com sensualidade, eu acho que não tem problema nenhum. Inclusive, tem saias lindas, eu acho lindo homem quando usa saia. Então, depende muito da forma como você coloca isso. Então, não vejo problema nenhum. Tem a questão que você citou também, que é muito interessante, a questão da cultura, né? Exatamente. Eu acho que não ficaria legal, por exemplo, uma saia aqui, né, no programa. Acho que foi uma saia embaixo do joelho, assim, meio pentecostal, de repente. Agora, você falou sobre o gênero. Sim. Como você lida agora com essa questão? Porque você teve uma vida antes de entrar para a igreja, antes de você decidir ter essa mudança. Hoje você se considera uma pessoa que decidiu abdicar do seu passado e viver uma vida de renúncia. Sim. Só que existem algumas pessoas, eu estava até comentando recentemente sobre isso numa roda de amigos, existem pessoas que não sabem diferenciar e respeitar o espaço do outro. Por que eu estou te falando isso? Davi, hoje nós estamos vivendo um momento em um mundo muito caótico, nós estamos vivendo guerra e tantos outros problemas na nossa sociedade e por fora do mundo, e as pessoas estão muito sangrentas, as pessoas estão violentas, né? Então, a pessoa quer defender o lado político A ou B,
a pessoa quer defender. Então, assim, elas se acham donas da razão a todo tempo. Totalmente. Só que quando a gente está falando sobre a questão do gênero ou da sexualidade e tudo mais, existem pessoas que vivem o que elas são, o que elas dizem ser, o que elas querem ser. Mas, de contrapartida, existem as pessoas que escolhem a renúncia. Sim. Só que elas também sofrem um certo preconceito até do próprio público que Sim. elas fizeram parte. E como você lida com isso? Existem pessoas que falam, não, você não pode estar na igreja, porque como que você lida com esse seu passado atualmente? Então, em algum momento, né, eu sempre fui um ativista no sentido de seja quem você quiser ser, né? Seja afeminado, seja... Eu sempre preguei isso, né? Que as pessoas deveriam ser o que elas queriam ser. Se o cara era afeminado, queria ser afeminado, queria sair do armário, saia. Sempre preguei isso. E hoje eu vou continuar dizendo, seja o que você quer ser. Porque o que eu quero ser hoje é de Jesus. Então, o que eu quero ser hoje é viver uma vida de renúncias. É fácil? Claro que não é, né? Eu venho me construindo, me reconstruindo, né? Então, não é fácil viver essas renúncias, mas é o que hoje eu falo para as pessoas. Continue sendo o que você quer ser. Então, a vida ela é feita de escolhas, certo? Então, eu estou escolhendo viver essas renúncias, mesmo que elas sejam muito difíceis. Mesmo que às vezes eu dê alguns deslizes em opiniões, em atos, mas no geral o que eu procuro viver é uma vida de renúncia. Não é fácil. Eu não poderia chegar aqui e dizer para vocês, olha, deixa de ser gay. Eu sei que não é assim que funciona, entende? Eu sei que não é assim que funciona. Pode ser que com uma pessoa, com outra, realmente o Senhor tenha trabalhado dessa forma, com outra seja um espinho na carne. Então, o que eu falo hoje eu estou buscando a minha santidade. Não é fácil viver isso, não é fácil. A vida, ela vivida mesmo, né, ela não é fácil você viver a santidade. Mas é uma busca. E o que eu posso dizer viva a sua busca. Então, que a sua busca seja uma busca que esteja pautada dentro do que Deus quer para a sua vida. Que é o que eu busco para mim. Espero que as pessoas busquem para elas também. Muito interessante essa fala, Davi, porque eu acredito justamente nessa questão de respeito ao próximo, né? Independente de quem seja. Às vezes nós queremos tomar o nosso pensamento como uma verdade. Não, o que eu acredito é verdade absoluta e acabou. A verdade absoluta que existe é a verdade absoluta de Deus. Sim, exatamente. Né? São duas vertentes, né? É imutável. A dele que, né, é absoluta, é imutável, mas existe aquela que nós queremos que seja a verdade absoluta. Só que, por exemplo, entramos em guerra. Quem vai dizer, quem vai determinar que eu estou certo ou eu estou errado ou ele que está certo? Então, assim, existe um limite e quem vai decretar o que é certo e o que é errado, entende? Então, as escolhas que eu faço para minha vida devem ser respeitadas. Então, aí a questão que eu estou falando é justamente pelo fato de você ter escolhido viver essa renúncia e ter o direito de ser respeitado por qualquer um que seja independente. E a gente precisa deixar claro que a igreja é lugar de gente doente, né? A igreja é para os homossexuais, a igreja é para as prostitutas, a igreja é para todo mundo. O que eu vejo muitas vezes, e é uma das coisas que eu não vivo na Novos Começos, é esse olhar. Lá eu já vi homossexuais assumidos, eu já vi travestis lá dentro da igreja. E a igreja é para todo mundo, a igreja é para essas pessoas, sabe? É da mesma forma que Jesus fazia, sabe? Muitas das vezes a gente chega em lugares e sente uma acepção. Não, a igreja é só para os santos. Não, a igreja é para os doentes, porque eles têm que entrar lá e se transformar em santos. Então as pessoas esquecem isso. As pessoas esquecem isso, esquecem para que serve o evangelho, que é para salvar o pecador. Então as pessoas acham, eu não consigo entrar nesse mérito, assim, entender a cabeça das pessoas, mas o que me parece é que elas continuam julgando e afastando as pessoas. Na verdade é isso mesmo, elas acabam julgando e afastando aquele que deveria ser trazido para perto, para sentir amor e para conhecer o Senhor. Verdade. Entendeu? Então o evangelho está sendo vivido muitas das vezes de uma forma errônea, sabe? Afastando. Esses dias um pastor estava falando, dando um testemunho, o pastor Luiz Leite, falando sobre isso. Ele estava numa igreja super fria, pregando, e ninguém dava glória a Deus, sabe?
O pessoal bem, sem contar frio mesmo o negócio. E aí, de repente, entrou uma travesti, ela veio correndo, sei lá, uma transexual, ela veio correndo lá de trás da igreja, foi até ele, deu um abraço, começou a chorar, ele falou que depois todo mundo começou assim, a descer o fogo desceu lá e foi lindo. Ter cuidado com o fogo, né? Né? Dependendo. Não, o fogo do céu, gente. O fogo espiritual. O fogo espiritual. Desceu fogo lá. Santo, como diz a O Cassiane. fogo santo. E o pessoal ficou maravilhado com isso e tal. Então, na verdade, a igreja, ela é para os doentes, ela é para todo mundo. Todo mundo, né, é doente, inclusive aquele que está lá julgando, que está apontando o dedo. Ele esquece isso, né? A pessoa acaba esquecendo. Mas, na verdade, a igreja é para todo mundo. É isso. Que mensagem legal. Davi, E, obviamente, tá, gente? Ela é para todo mundo e é a partir disso que a gente tem que viver as renúncias. Obviamente que o evangelho é para todo mundo, a igreja é para todo mundo, mas a renúncia, ela também, ela vai acontecendo, mas obviamente com cada um no momento certo. O Espírito Santo, ele vai tocando as pessoas e coisas vão sendo transformadas, tem coisas que não vão ser transformadas no dia a dia. Eu recebi uma mensagem recente, vou falar isso rapidinho, de uma seguidora, e a gente tem conversado, ela falando assim para mim: Davi, eu não consigo parar de cheirar, mas eu tô cheirando agora ouvindo louvor, tô cheirando agora vendo o culto, ouvindo a palavra. Isso me tocou de uma forma assim muito forte, porque ela falou: através do seu testemunho tem mudado a minha visão sobre isso tudo, né? Sobre igreja, sobre buscar o Senhor. Isso para mim é incrível, é sobre isso, sabe? Mesmo que você recaia, como eu falei para vocês, não aceito que você é usuário. Mesmo que você recaia, mas recai, bota um louvor para tocar. Bota um louvor, deixa Deus entrar. Sabe, tá fumando ainda? Fuma, aceita seu cigarro, tudo bem. O Senhor vai te libertar. Eu creio que o Senhor vai te libertar. Mas não deixa de buscar o Senhor, independente se você ainda fuma, se você ainda bebe, se você ainda cheira, independente do que você faça. Não deixe de buscar a Deus, independente do que você faça. Isso eu preciso deixar essa mensagem, porque às vezes as pessoas falam assim, Silas: primeiro eu vou deixar o cigarro para depois ir para a igreja, depois que eu abandonar isso, eu vou. Não, corre para Jesus agora, independente do que você esteja fazendo. Eu tenho certeza que Ele vai te curar. Tenho certeza absoluta que Ele vai fazer a obra na sua vida como Ele tem feito na minha. Em muitas coisas eu também estou sendo curado ainda. Então eu compreendo o que você está vivendo e te digo, Ele vai fazer na sua vida. Tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza. É algo que eu falo assim, tenho carteirinha para falar. Sabe? Eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele faz. E eu sei que Ele vai alcançar todas as áreas das nossas vidas. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu ouvi algo muito semelhante há um tempo. Uma pessoa conversando comigo, falou assim: olha, o meu maior erro foi eu estar no altar, né? Eu costumo chamar de púlpito, eu não chamo de altar, mas, né, super respeito a forma que a pessoa se expressa, mas a pessoa dizendo: eu estava no altar e eu preferi deixar o altar e continuar no pecado do que deixar o pecado e continuar no altar. E hoje eu me arrependo muito. Então, assim, é uma questão de escolha também. É uma questão de você tomar um posicionamento e saber o que é ser livre de verdade. Isso são as renúncias, né? São as renúncias. Davi, deixa uma mensagem para o pessoal, né, sobre a sua vida, sobre como você está se sentindo hoje, e para que essas pessoas possam entender também como recomeçar, como se reconectar, como se reconstruir e viver uma vida de liberdade, uma vida de novos começos, uma vida com novas emoções, num caminho de saúde, de tranquilidade. Então, eu vou começar falando de novo sobre rendição. Eu acredito que você vai precisar realmente se render, vai precisar realmente trilhar esse caminho. E para trilhar esse caminho, eu costumo dizer uma coisa, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. Tem um iceberg, né? E embaixo, geralmente, ele é muito maior que a ponta. Então, quando você deixa de usar drogas, você tira essa ponta, que é onde está escrito viciado, mas se você tem um pedaço de gelo enorme embaixo. E somente Deus pode destruir todo esse iceberg, desde a ponta até lá embaixo. Somente Ele.
Você pode buscar outras coisas e eu acredito que outras coisas possam ser acopladas, como por exemplo, o pessoal fala, vai se exercitar, exercita para deixar de usar drogas, isso vai ajudar na sua vida, isso ajuda também. Quando eu parei de usar drogas, uma das primeiras coisas que eu fiz foi correr para academia. Eu lembro disso, assim, isso estava muito certo na minha cabeça, preciso me exercitar, mas eu não consegui fazer essa troca de ganho de dopamina por exercício que você tem que, né, suar bastante para conseguir, e às vezes com o uso de uma droga, de uma cápsula, você tem aquilo ali de uma forma muito rápida. Mas então eu acredito que coisas possam ser acopladas, mas somente a força de Deus realmente pode derreter todo esse iceberg. Somente a força dele. Então corre para Deus, independente se você, como eu falei agora, eu vou repetir, independente se você está fumando, se você está bebendo, se você está cheirando, se você está fumando maconha, independente do que você esteja fazendo, meu irmão, corre para Deus. Corre para Deus porque Ele pode te libertar de tudo. Ele pode mudar a sua história, mudar a sua vida, como Ele tem feito com a minha. Nesses 1 ano e pouquinho, Ele tem feito uma mudança extraordinária. E eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua vida também. Tenho certeza absoluta. A mensagem que eu tenho para deixar é essa, meu irmão. Nada mais do que isso. Gratidão, cara, por essa história maravilhosa, por compartilhar isso com esse público. Eu espero de verdade que você continue levando essa mensagem para outras pessoas, para outras vidas, e que pessoas possam ser curadas. Tá? Eu trouxe esse programa justamente com esse objetivo, de que outras vidas pudessem ser curadas através das nossas histórias, do que nós passamos, e de tudo aquilo que nós podemos levar para outras vidas e outras gerações. Tá bom? Amém, irmão. Muito obrigado por tudo. E para você demais. que está aí nos assistindo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, já esteja compartilhando aí o máximo de pessoas que você puder ajudar. Você vai estar salvando outras vidas. Forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Beijo, valeu!